Ouça agora Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Aqui é Alex Fonseca e hoje o assunto é microfone. Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Bom, eu hoje vou falar sobre microfones porque eu tenho percebido que os meus clientes e outras pessoas, que têm intenção de gravar podcast, têm tido algumas dificuldades e sempre perguntam: eu preciso investir em um microfone? Bom, e a resposta é não, você não precisa. Hoje todo mundo tem um smartphone na mão, não é? E o mais importante hoje é saber o que você está fazendo com o que você tem em mãos. E isso é mais interessante do que investir em um equipamento caro. É claro que se você tiver interesse, em ter um estúdio dentro de casa, em comprar um microfone, uma interface de áudio ou tratar o seu ambiente, isso vai te dar mais qualidade, é óbvio, Mas a gente consegue ter uma qualidade excepcional com os smartphones também. Bom, os smartphones estão cada vez mais se superando com a qualidade de áudio e de vídeo também. Mas só que hoje o assunto, é áudio. Então eu vou dar algumas dicas aqui para vocês se saírem bem com suas gravações, tá? Escolham bem, saibam escolher uma sala. Então a sala não pode ser muito grande, ela pode ter de preferência que tenha móveis, que tenha armários, que tenha cortinas, persianas, Isso tudo ajuda a diminuir os reflexos do áudio. Então, se você grava numa sala, você já percebeu quando você vai, por exemplo, alugar uma casa? Você entra nessa casa e essa casa não tem móveis, ela está vazia. Tem muito eco lá dentro, Tem muita reverberação. Então, quanto mais vazia é uma sala, mais reverberação vai ter. Quanto maior essa sala também, mais ela vai refletir esses ecos aí, esses barulhos e refletir o som, Bom, então o interessante aqui é você tentar compreender o seu microfone. E qual é o seu microfone hoje? O seu microfone é o microfone do smartphone. Então, se você sabe onde gravar, sabe como gravar com esse microfone e começa a entender como que esse microfone funciona, qual o nível de sensibilidade dele, qual é o padrão polar desse microfone, você vai aprender um pouco mais sobre ele e saber utilizá-lo, Então, vou falar a princípio sobre o padrão polar de um microfone, E no caso eu estou falando do padrão polar de um microfone de smartphone, que na maioria das vezes é omnidirecional. Então eu vou explicar o que é omnidirecional. Só que primeiro eu vou pedir para você pegar um papel e uma caneta para você ter como referência um desenho. Então, sonoplasta, música para pegar caneta e papel. Bom, então vamos lá. Pega esse papel, essa caneta ou esse lápis, Desenhe um ponto no centro deste papel. Em seguida, você vai desenhar um bonequinho na frente desse ponto, para que você defina a frente, do ponto. Esse ponto vai ser o microfone, no caso, Agora faça um círculo ao redor desse ponto, pegando todo. É como aquele círculo de um compasso. Se você quiser usar um compasso, coloca ali a agulha do compasso no ponto e gira em volta. Vai ficar um círculo perfeito em volta do ponto, não é isso? Bom, nesse desenho, você vai ter a representação gráfica de um microfone omnidirecional. Por quê?
ele capta todos os sons vindos de todas as direções da sala, tá? Vem de frente, do lado, por trás. Só que ele tem uma pequena sensibilidade maior aos sons mais altos, mais agudos na frente dele, tá? Então, por exemplo, se você tem a voz mais aguda, né, e quer que capte mais os agudos da sua voz, você vai gravar na frente dele. Se você tem uma voz mais grave, não tem problema se ele tiver um pouco virado, que sua voz vai ser captada normalmente, tá? O microfone que é utilizado, para gravar, né, num smartphone, geralmente é o microfone do Viva Voz, tá? É esse microfone que capta mais o espectro, ele capta mais o ambiente, ele é mais sensível, né? E ele é omnidirecional. Você já percebeu quando você vai fazer uma ligação e você coloca no Viva Voz, você distancia o telefone da sua boca, você pode colocar ele do seu lado, atrás, na frente, que a pessoa vai te ouvir. É justamente por isso, né? Porque ele é omnidirecional e ele tem uma captação maior. Então é interessante você compreender isso para que você consiga entender como que esse microfone se comporta. Mas não é só o microfone que vai se comportar, a sala também se comporta. Então, quanto mais distante esse microfone estiver da sua boca, mais ele vai captar o som da sala. E o que é o som da sala? O som da sala é o reverb, são os reflexos, é alguém que abre a porta e fecha a porta, é o seu dedo batendo na mesa, né, enquanto você conversa. Então, esse microfone vai captar tudo isso. Então, o que a gente aconselha? Pega esse telefone, né, e coloca ele a um palmo e meio da sua boca. Tá, mas e se o seu celular tiver um microfone muito sensível? Distancia ele um pouco mais, mas não distancia tanto. E se ele não for tão sensível, aproxima um pouco da sua voz, da sua boca. Mas com a atenção de não aproximar demais, para não captar demais os S's e os P's, né? Vai ficar com explosões dos P's e a sibilância dos S's. Isso não é interessante. Então, quando você passa a compreender o que é um microfone, qual que é a sua figura polar, você consegue fazer com que a coisa funcione melhor, porque aí você vai aprender o que é uma sala, como a sala se comporta diante de uma gravação e o que é um microfone, como que esse microfone se comporta nessa sala também. Então, isso é importante. Bom, vou falar agora um pouco sobre o desenho de um microfone cardioide, tá? Nessa mesma folha, se você quiser fazer um novo ponto, fazer um novo desenho, fique à vontade, né? Vira a folha ao contrário, faça isso. Se você quiser aproveitar o mesmo ponto, não tem problema. Você vai desenhar um coração neste ponto. Mas qual que é a regra? Você vai pegar, como você tem um bonequinho definindo a frente do microfone, então você vai no pontinho, começar o microfone por trás, começar o coração por trás desse pontinho, né? Abrindo o coraçãozinho, dá a volta, vai e fecha na frente do botão do ponto. Então você vai ter aí uma figura cardioide, é uma figura polar cardioide. Por que chama cardioide? Justamente por isso, né? De cardio, né? Lembra o coração. Tá, mas o que essa figura representa? Ela representa que esse microfone ele capta melhor na frente e ele vai perdendo um pouco para os lados, mas ele ainda capta nas laterais e ele não capta nada atrás, tá? Então ele é mais direcional, para frente. E quando você pega um microfone desse, que ele tem, além do padrão, ele tem também, ele é um microfone dinâmico, como os microfones de palco, por exemplo, eles são microfones que necessitam de uma aproximação maior da boca, eles captam menos o som da sala. Então esses microfones são interessantes, né? Eles vão captar mais a sua voz. Por que esses microfones são utilizados em palco, né, por cantores? Justamente por isso, para ele não captar a bateria que está atrás dele, a guitarra que está tocando ali, mais um violão, os instrumentos todos, mais a plateia. Ele vai captar somente a voz do cantor, né? Então por isso que ele tem esse padrão cardioide, ele capta mais à frente e não tanto as laterais, claro que capta as laterais e não tanto atrás. Então se você aprende sobre isso, você começa a entender melhor sobre os microfones e sobre também a sala. Bom, agora tem algumas dúvidas que vários clientes têm tido, né, principalmente nesse momento aí de quarentena, né, de reclusão,
onde as pessoas não podem sair para fazer uma entrevista, não podem receber para fazer uma entrevista, estão fazendo as entrevistas tudo via Hangout, ou via Skype, ou via Zoom, né, via videoconferência. Bom, muitas dessas pessoas acabam gravando essa conversa, né, nessa videoconferência. Bom, o áudio de quem está gravando ali, né, que está na parte principal, vamos colocar assim dessa forma, na fonte, né? O áudio dele vai ficar legal, porque ele está na fonte. Mas quem está lá do outro lado da linha, lá do outro lado da internet, do outro lado do estado, do hemisfério, essa qualidade vai ficar ruim, né? Inclusive eu já fiz, até aqui no meu canal, eu tenho conversas com amigos que, por alguma dificuldade, a gente acabou gravando o Hangout, mas não fica tão interessante. Ora a voz desaparece, ela trava. Então existe uma solução muito legal para isso, tá? E que parece que a pessoa está do seu lado, né? Como eu aconselho sempre gravar com smartphones, para você não precisar investir em um microfone ou um equipamento, você vai fazer o seguinte: você vai fazer essa conversa via computador, tá? O seu computador, o computador do outro participante, e vocês vão utilizar fones de ouvido, tá? E para gravar, vocês vão utilizar os próprios celulares, como você fosse fazer sozinho ou numa entrevista junto, né? Então a pessoa do outro lado da linha, ela vai usar o smartphone dela para gravar e você do lado de cá vai usar o seu smartphone para gravar. Terminado a conversa, essa pessoa salva o áudio dela, envia para você, você pega esse áudio e envia para nós aqui que a gente edita, masteriza e te entrega isso prontinho em formato de podcast, tá? Então essa é a dica que a gente tem também para esse momento de precisar gravar à distância, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas. Se você continua com dúvida, manda um e-mail para a gente no comercial@fabricadepodcast.com.br, que vai ser um prazer gigante responder para você, né? Tirar essas dúvidas que você tem. Mas eu acho que esse podcast vai ajudar muito você. E se você quer ser um podcaster, se você quer propagar suas ideias, acesse o nosso site, afabricadepodcast.com.br, e comece a propagar suas ideias já, logo, isso mesmo. Nós temos planos para todos e o preço é muito bacana, é muito suave, é muito tranquilo e funciona da seguinte forma. A gente grava as vinhetas de abertura, encerramento, passagem. Você grava o seu áudio com o seu smartphone, usando essas técnicazinhas que eu te falei aí, né? Dentro da sua casa, dentro do seu carro, no seu escritório, né? Escolhendo um ambiente que não tenha muito barulho, né? Escolhendo a sala, como eu te disse. Você vai enviar esse áudio pra gente, a gente vai editar, masterizar, juntar aí com as vinhetas e, de gorjeta, a gente ainda cria o canal para você e administra esse canal sem problemas, tá? Então acesse afabricadepodcast.com.br. Eu vou voltar a qualquer momento, não vou falar que vai ser na quarta-feira que vem, porque eu acredito que vai ter um episódio extra aí. Eu vou conversar com um amigo, o Alexandre Melo, que é do Instituto Engenharia da Venda, e ele vai dar um toque pra gente sobre as questões, né, econômicas do país no pós-Covid-19, né, no pós-quarentena, tá bom? Então, espero você. Um grande abraço, tchau, tchau. Você ouviu Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.